Programa Gestão e Gente. Gestão e Gente. Sua dose diária de conhecimento. Gente, com a pandemia a gente sabe que muitos profissionais tiveram tempo para refletir sobre o seu propósito. Muitos repensaram na família e no desejo que tinham para suas carreiras. Muitos estão buscando uma vida fora das organizações, algo diferente ou talvez até inusitado. Decidiram abandonar o mundo corporativo para empreender. Outros resolveram apostar, viraram consultores, conselheiros de algumas empresas, certo? São pessoas que, claro, querem evoluir profissionalmente. Mas será que todo profissional que cansa das organizações pode empreender? Como a gente sabe que chegou a hora de a gente fazer uma transição de carreira? Às vezes eu costumo ouvir muito isso, né? Poxa, eu tô de saco cheio, eu queria fazer outra coisa, meu sonho é outro, eu gostaria de abrir meu próprio negócio. Muitas vezes as pessoas querem, né, empreender, elas enxergam com muita facilidade o bônus, mas não enxergam o ônus, né? Eu quero ter um horário onde eu mando no meu horário. Mal sabem muitas vezes que quem vai empreender tem um horário duplicado, triplicado e por aí vai, né? E é sobre isso que nós vamos conversar na nossa entrevista de hoje. Então manda a tua pergunta aqui pelo Facebook, na rádio, certo? Ou aqui pelo 3028-9696. O mundo corporativo em foco, no Gestão e Gente. E olha que legal, para a gente começar essa segunda-feira maravilhosa aqui no estúdio, junto comigo, direto de Rio do Sul. Olha só, a gente está ficando internacional, meu povo. Direto de Rio do Sul, Angelita Varmilin, uma pessoa queridíssima, competentíssima. E eu tô toda, como diria minha avó, tô toda faceira, certo? Em recebê-la aqui. Bom dia, Angelita. Bom dia, Rosane. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu estou simplesmente lisonjeada de estar aqui com ela, com todos vocês, podendo falar, conversar com ela um pouquinho, voltando pessoalmente, né? Porque fazia tempo, né, Rosane? Fazia tempo, né? A gente tem conversado pelas telinhas, mas é outra coisa, né? Ao vivo e a cores, acabamos de falar que o olho no olho... O olho no olho faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E é muito legal, o nosso papo hoje vem, né, a calhar com aquilo que a gente fala bastante aqui no programa, de a gente buscar o nosso propósito, de a gente ser feliz fazendo aquilo que a gente gosta, né? Tem uma pesquisa que diz que 72% das pessoas não gostam de trabalhar onde trabalham. Ou melhor, não gostam de fazer o que fazem, certo? Então, assim, eu costumo também falar, né? A maior parte da nossa vida a gente passa no trabalho. Se a gente não gosta de fazer o que a gente está fazendo, chega uma hora que cansa, né? O que a gente está fazendo da nossa vida? Mas muitas vezes, né, Angelita, a gente está na zona de conforto, certo? Exatamente, e assim, essa zona de conforto, ela acaba travando a gente para realizar os sonhos, para sair de onde a gente está, para viver o que a gente tanto almeja uma vida inteira e às vezes não sabe ou não compreende qual é o ganho que aquilo está trazendo, vivendo aquilo que está vivendo. Só que também, como você acabou muito bem de frisar, tem ônus e tem bônus. Você ficou 24 anos, né? 24 anos. Uma carreira de sucesso de 24 anos na área... Numa empresa consolidada, bacana. Uma empresa grande, familiar, com mais de 3 mil funcionários, onde eu já tinha me estabelecido na área administrativa. Eu trabalhei na área financeira durante os 19 anos, 5 anos na área de auditoria. Uma posição bacana. Exatamente, cheguei no... Confortável. Confortável. Eu cheguei no topo, assim, de onde eu podia chegar, porque como era uma empresa familiar, já tinha toda a estrutura montada de diretoria, de gerência. Eu tinha a possibilidade de chegar lá? Tinha, mas eu não queria mais esperar uma oportunidade. Então, vou fazer a minha oportunidade, vou construir o que eu tanto desejava ou o que eu tanto almejava naquele momento. Foi ali que tudo isso começou, Rosane, sabe? Inclusive, eu me lembro de uma conversa, comentei com ela há pouco, que a gente teve quando eu fazia pós-graduação, na época da pós-graduação de auditoria, compliance, que tudo aquilo começou a mexer comigo, sabe? A gente sempre tem aquele... mais um pouquinho e mais um pouquinho, mas chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que o copo transborda. Transborda. E aí a gente precisa, ou muda, ou o corpo fala.
Sim, senão, quantas pessoas ficam doentes e tal, justamente por conta disso, né? Exatamente. E às vezes é a falta de dar aquele primeiro passo. Porque assim, querendo ou não, a zona de conforto, a gente já sabe qual vai ser o resultado. Se a gente continuar fazendo do mesmo jeito, a gente vai continuar tendo o mesmo resultado. Então assim, tá ruim, mas tá bom. E a pergunta sempre é, né? Ok, se eu sair do que eu estou fazendo, indiferente do que seja para um trabalho, num relacionamento, com as finanças, com a sua saúde, qual é o pior cenário que você vai estar vivendo? Sim. Se você partir desse ponto de vista, o máximo que vai acontecer é voltar ao que você está vivendo. Sim. E às vezes o pior cenário nem é tão ruim assim. Exatamente, certo? exatamente. Né? É aquela questão, cara, o que pode acontecer comigo se tudo der errado? Se tudo der isso. E é uma pergunta que as pessoas ainda têm muito receio de se fazer. Porque assim, isso aqui é o melhor que eu posso conseguir. Que trava é essa que te faz acreditar que você não pode dar o próximo passo? Que crença é essa que não te oportuniza viver o que tu tanto deseja? E na verdade assim, né, Angelita, você não abandonou nada do seu conhecimento. Nada. Você uniu o útil ao agradável. E foi muito interessante isso, sabe, Rosane? Porque quando eu saí quando eu decidi sair, foi um comunicado que foi sendo construído junto com a minha chefia, vamos chamar assim. Por quê? Porque tinha que ter uma transição. Era muitos anos à frente de um cargo de auditoria, onde eu já tinha, como eu falei, trabalhado muito tempo com finanças, mas eu era envolvida na associação da empresa, dos colaboradores, eu era envolvida com essa área associativa dos colaboradores, onde eu aprendi a cuidar de eventos, e tudo isso construiu vários caminhos que eu podia ter seguido. Um pouquinho antes da pandemia, teve vários caminhos que eu posso contar isso tudo para vocês, vai ser bem interessante, mas vou deixar a Rosane falar, porque então vamos lá. Faladeira vai ser bom. E o que tu estava buscando nessa história toda aí? Vamos começar por aí, né? Assim, eu queria mais, eu amava o que eu fazia e as pessoas sabiam disso, porque a minha entrega sempre foi assim, o que eu estou fazendo eu faço por inteiro, não importa, eu tenho que entender que a minha dedicação tem que ser inteira no que eu estou fazendo. Mas eu queria mais, eu queria poder crescer, eu queria poder falar para as pessoas, eu queria poder... Iniciou também por eu querer ter o meu horário, por eu querer construir as minhas liberdades de tempo, de espaço. Eu queria viajar, e tudo aquilo tinha uma limitação de tempo, de finanças, enfim, de dinheiro, de relacionamento. Eram várias coisas que aquilo tudo... Era uma limitação de mundo, o teu mundinho era aquele. Isso, e aí assim, uma vez eu ouvi uma frase que disse assim, Angelita, você realmente não entende o que é olhar para o mundo fora da porta. Sim. O dia que eu entendi que eu dei o primeiro passo, agora eu quero experimentar tudo isso. E foi aí que começou essa transição. Imagina, depois de 24 anos, numa posição muito bacana, numa empresa familiar que a gente sabe que muitas vezes você perde o teu sobrenome e ganha o nome da empresa. Eu era conhecida assim. Né? A Angelita da empresa, isso. E assim ficava, sabe? Aquela história toda. E eu tenho muito orgulho de falar dessa empresa, porque construiu muito do que eu sou. Porque eu fui trabalhando com eles e foi crescendo me lá dentro. Oportunizaram aqui dentro, né? Sei quem eu sou, exatamente. Sim. E aí, de repente, você diz assim, peraí, tá tudo muito bom, mas pode ser melhor. Pode ser melhor. Se tudo der errado, o que pode acontecer? Se tudo der errado, pode acontecer isso. Pois é, mas vai que esse errado então não é tão ruim assim. Então vamos lá? Vamos meter a cara e vamos fazer o negócio acontecer. E aí eu comecei a estudar oportunidades, né? Lá no final do ano de 2019, o que eu posso fazer? Mas aí assim... A tua formação é? Administradora de empresas. Fiz pós-graduação em auditoria e compliance. Meu Deus, e também em gestão de custos. Então, na verdade, toda essa área financeira... Toda a área financeira é contigo? É comigo. E eu gosto de tudo isso. Depois eu continuei estudando, né, Rosane? Essa área de desenvolvimento pessoal, a área de terapias. Que é uma área que não acaba nunca, né? Não acaba nunca. E quando a gente mais estuda, mais tem vontade de estudar, né, Angelita? As pessoas acham que eu sou doida, porque assim, mas tem mais um curso, mas é que isso é uma coisa que eu ainda não conheço, eu quero ir lá fazer, mas tem que entender a limitação. Isso nós até vamos conversar, porque assim... A gente não tem que entrar naquela energia de, e falta mais alguma coisa. Não, é porque aquilo vai me preencher diferente. Não é porque eu preciso disso. É porque eu quero isso, é diferente. Sim.
E aí, nessa transição de carreira, se abriram várias oportunidades. Porque quando você quer algo novo, o universo começa a te trazer. O universo começa a te oportunizar vários caminhos, porque tu vai atrair o que tu deseja. E aí eu tinha três oportunidades muito interessantes. Uma delas era uma empresa de pescado, de alimentação pescado, que era voltada para a escola. Muito interessante. O segundo caminho que eu podia estar fazendo era abrir uma empresa de produtos importados de decoração da China, que já estava em andamento, já tinha falado com o exportador, tudo no caminho. Gente, imagina só. Ai, que tudo legal. no final de 2019. Que legal. Olha só, eu pensei, vários caminhos tem. Tinha mais um. Como eu tinha muita experiência em organização de eventos, porque todos os eventos da empresa eu tomava à frente, olha só. De uma empresa grande. De uma empresa grande, onde eu cheguei, onde eu era mestre de cerimônias, onde eu conseguia organizar para mais de 1.000 pessoas tranquilamente. Conseguia conduzir uma equipe diante de tudo isso. Lá veio a terceira oportunidade. Posso abrir uma empresa de eventos, cerimonialista, todos esses caminhos se abriram. Terminou a minha viradinha de ano lá, 2019, dia 2 de janeiro, terminou meu período, conversei com a empresa, encerramos aquela etapa, mas começou uma nova etapa. Quem acredita que simplesmente só vai fazer uma viradinha de chave, não entende que tem um processo todo ali para correr. E todos esses trabalhos, Rosane, estavam muito claros para mim. Mas aí eu entendo que o universo vem e presenteia a gente. E agora, qual deles eu vou seguir? Vários deles começaram, opa, isso aqui não vai dar certo nesse momento, vou ter que esperar. Mas eu tinha feito, importante, gente. Lá vai a pessoa de finanças falando, eu tinha uma reserva para isso, eu estava organizada, eu não saí da noite para o dia, eu tinha um período de caixa de 1 ano, que eu não teria problema nenhum, para eu poder viver essa transição de uma maneira muito tranquila. Eu me organizei. A gente acredita que está sempre organizada também psicologicamente falando, mas você vai aprendendo a cada dia que tem coisas novas para ver. E às vezes o psicológico é o que pega bastante aí, né? Nossa! Angelita. E pegou. Aquele primeiro mês que eu achei que eu estava extremamente preparada, mexeu muito comigo no comecinho de 2020. Aí eu fui viajar, uma amiga me convidou, fui viajar com ela, passei acho que uns 15 dias fora, em Orlando, lá na casa dela, e aí aquilo tudo me ajudou a clarear um pouco. Clarear, voltei, firme e forte. Foi logo no finalzinho de fevereiro, quando eu cheguei, todos esses trabalhos era só iniciar, e aí eu vi que eu tinha ganhado um presente do universo. Mais um. Veio a pandemia. Daí todo mundo disse assim, mas como assim? E aí veio a pandemia e tu acha que é um presente? Pensa só, os 3 empreendimentos, qualquer um deles que eu abrisse, eu teria sérios problemas, que foram as áreas mais afetadas. Sim. Com a entrada da pandemia. E agora? Bom... Pro pessimista, ele ia dizer assim, pronto, me ferrei. Exatamente. Eu disse, bom, alimentos para a escola, não. Eliminado. Eventos, tudo fechado. Sim. Exportação da China, nem pensar, porque eu não tinha mais nem como. E exportação estava fechado para todo mundo. Bora... Voltei a estudar, eu já estava numa busca grande, já tinha uma turma que eu já estava engajada para estudar mais sobre desenvolvimento humano. E aí, naquele momento, a gente entende que tem uma coisa que se chama lastro. Olhe para o seu passado e ali você vê as oportunidades de para onde você vai poder seguir. Eu não tinha nenhuma oportunidade de entrar na área como empresária naquelas. Que estavam desenhadas para mim. Beleza, então vou seguir estudando. Se eu disser que não surgiram dúvidas, surgiram. Eu sou um ser humano igual a todo mundo, mas bora lá, vamos seguir em frente. E aí eu me lembro muito bem que numa das primeiras aulas trabalhando sobre desenvolvimento humano, e eu entrei também para a área de constelação familiar, onde eu comecei a utilizar esses ensinamentos na terapia para poder aprender e entender por que aquilo estava acontecendo comigo. Porque a gente pode olhar, opa, peraí, isso é um problema ou é uma oportunidade? E foi a oportunidade. E eu me lembro do professor conversando comigo, ele me disse assim, e o que você pretende fazer? Eu disse, tudo menos voltar para finanças. E ele começou a rir de mim. Mas eu não entendi na hora por quê.
E passou um mês, passou 2 meses, eu comecei a trabalhar com tudo isso, olhando para que caminho seguir. E vários projetos, esse não dava certo, aquele não dava certo. E acreditem, todo mundo que estava comigo, de uma maneira, vamos dizer 99,7%, achou que eu estava doida. Porque eu tinha saído de uma carreira de 24 anos... Sólida, bacana. Para fazer o quê, criatura? O que você está querendo da sua vida? Você tem certeza que você quer jogar uma vida? E você é super jovem, né? Exatamente. Por que fazer isso agora? Nossa, você podia ficar lá o resto da vida. Ok, eu ia ganhar uma plaquinha de patrimônio, como a gente brinca lá na nossa região. E isso é legal. A gente não está aqui para dizer que o que está certo e o que está errado. São escolhas. Eu desejava mais. Nesse momento, houve a virada de chave. E aí eu fui em alguns eventos, a gente teve alguns encontros que, conforme foi abrindo, presenciais. Sim. E foi lá que eu comecei a voltar a olhar para finanças de uma maneira diferente. Por que não utilizar todo o meu conhecimento de vários anos, linkado com toda a educação que eu estava aprendendo, todo o desenvolvimento humano que eu tinha ido buscar, para contribuir e servir a vida das pessoas. Fazer com que elas mudassem o que elas estavam vivendo. E hoje, querendo ou não, finanças é um problema na vida de muita gente, né? A gente não foi educado para isso. A gente não foi educado. Não se falava de dinheiro em casa. Eu, na minha casa mesmo, não me lembro de meus pais e falar com os meus irmãos, a não ser... E isso aqui não tem nada a ver com dizer que eles estavam certos ou errados. Era a programação que eles tinham de lidar com dinheiro. Era a forma que eles enxergavam. Não se falava de dinheiro, era um tabu. Se criou um ranço, uma palavra feia, mas é um ranço em relação a isso. E na escola, com todo respeito, a gente não aprende educação financeira. A gente aprende matemática. Sim. Só que se tu não souber transformar isso, a tua vida vira um caos. E eu não imaginei que tinha tanta gente com problema de finanças. Sim. Porque o problema não é o dinheiro. O problema é o que vem antes do dinheiro. Aí que afeta a saúde, que afetam os relacionamentos. Sim. Quantos casamentos acabam, quantas famílias se desgraçam, né? Quantos vícios aí são alimentados por conta disso, né? No começo desse ano, eu olhei essa estatística, depois eu acabei não atualizando mais, mas 46% dos divórcios que ocorreram no ano de 2020, dizia lá que era por causa do dinheiro. Gente, aí a culpa é do dinheiro, é da pandemia. Não é. É uma questão de como você olha para isso. Aquilo foi só a gota d'água de um relacionamento que não tinha sido construído olhando para tudo isso. O dinheiro, ele está sim envolvido em todas essas áreas. Quem diz que não é importante é porque está com alguma crença lá da infância, acreditando que aquilo não ia te trazer felicidade. E eu não estou aqui criando uma demagogia de dizer dinheiro é só isso que importa. Não é, mas ele é essencial para que você possa fazer qualquer, inclusive... botar alimento em casa. Sim, o básico. Exato. O básico. E dinheiro é isso. Ele é uma energia que traz dentro dele a nutrição, o alimento, porque é através dele que isso tudo entra em casa. E a gente começa falando para as crianças, larga isso aí que é sujo. Sim, né? Meu Deus, não pegue dinheiro, vai lavar a mão, corre lavar a mão. Isso, certo? E mal sabe que isso fica... imprintado. Eu vou corrigir, porque ontem eu falei essa palavra, é carimbado, porque imprintado, essa que é a palavra, eu machuquei o Aurélio, né? Sim. Mas fica carimbado na pessoa de uma maneira que a gente tem que ressignificar. E as pessoas não têm noção de quanto isso vai refletir uma vida inteira na pessoa. Inclusive, Rosane, para mim, foi uma das dificuldades para eu mudar de carreira. Quando você está em dúvida de onde você quer chegar... Se a gente olhar com carinho de onde a gente veio, eu não imaginava que eu poderia dar o próximo passo, porque tinha uma história de família. A história do meu pai, a história da minha mãe, e o nosso subconsciente trabalha com a gente em relação a tudo isso. Às vezes é muito assim, olha de onde você saiu, e por que você está querendo chegar tão longe, onde você está já está bom. Exatamente. Certo? Você é a única da família que tá conseguiu isso, né? E não sei o que, e tal, para que mais? E aí a gente vai podando muitas vezes as pessoas, podando os filhos e tal, né? E aí tem um autor que ele fala muito, que eu gosto da frase assim, não importa de onde eu vim, importa onde eu quero chegar. Exatamente. E para quem não sabe onde quer chegar,
qualquer caminho serve, mas também não vai te levar a lugar nenhum, porque você vai se sentir perdido. Eu gosto daquela frase da Alice, que complementa o que você falou, se Alice no País das Maravilhas, porque é isso que eu percebo quando eu começo a atender uma pessoa. Como é que é o teu trabalho hoje? Conta um pouquinho, o que você faz? O pessoal que está em casa deve estar curioso, tá? A gente contou a história dela, falou do dinheiro, e aí, o que essa mulher faz? Hoje eu trabalho com educação e mentoria financeira, utilizando de toda essa construção dessa história desses 24 anos, só que assim, voltada para mulheres e para casais. Hoje eu atendo também, eu tenho uma empresa grande e empresas menores que estão vinculadas a essas mulheres que chegaram até mim, porque o reflexo da educação, do controle, da organização delas, pessoal, tá afetando muito na empresa. Tá no dia a dia. Tá. E assim, ó, quando a gente olha para uma empresa com problemas, nunca é a empresa que está com problema. É sempre quem está administrando tudo isso. E é importante aqui frisar que tudo que eu estiver falando, gente, sobre o meu trabalho, não tem a ver com religiosidade. Tem a ver com espiritualidade. Já vou falar antes, porque tem às vezes as pessoas que vão linkar. A gente entende que uma empresa tem uma alma. Sim. Se alma se relaciona com alma, Sim. As pessoas que estão por trás não estão se entendendo, não tem como prosperar. Então, Sim. A gente reorganiza toda essa história que vem antes. E tem muito a ver com olhar durante essa mentoria, durante esse período que a gente trabalha com as pessoas, de reeducação, vamos falar assim, é entender a postura com que ela se relaciona com isso, qual é a ordem que ela está lidando com tudo isso, porque tudo na vida tem uma ordem, uma hierarquia. Hoje a gente está trabalhando com uma geração que talvez não consiga entender que existe uma hierarquia e que as pessoas ainda vêm dizer assim, não precisa mais disso. Mas é importante dizer, não sou adepta daquela frase, porque está dando certo, a gente não muda. Mas sempre existiu hierarquia e ordem. E isso pede também para o dinheiro, isso pede nas empresas, isso pede no relacionamento, para que as coisas possam Isso é prosperar. natureza, né? É natureza, o que veio antes, né? Sim. E tudo e todos têm direito a pertencer a uma história. Quando você olha a história por inteiro e entende onde aquilo pode refletir, começa a entender melhor por que a vida está acontecendo daquela forma. Vou dar um exemplo para vocês, para entender um pouquinho desse trabalho. Quando eu iniciei esse trabalho com algumas mulheres, existiam casos muito fáceis de verificar. Ela saiu de uma relação, mas não encerrou um ciclo. Existe uma ordem. Por exemplo, Angelita, onde isso tem a ver com dinheiro? Estou entrando num novo relacionamento, mas eu nem me dei ao trabalho, porque eu também achei que não era importante, de encerrar e fazer um divórcio. Um ponto final para que uma nova fase, uma nova vida fosse entrando. Isso interfere nas finanças? Interfere. Por quê? Porque eu não consigo ter o novo se eu não consigo olhar para o velho com paz. Eu preciso encerrar um ciclo para começar um novo. Isso interfere nas finanças, isso interfere na saúde do relacionamento do casal, porque as pessoas não conseguem juntar. E o que acaba acontecendo hoje, eu percebo nitidamente? O dinheiro nos relacionamentos é assim, é o meu e é o teu. Não, quando você entra num relacionamento, o dinheiro é nosso. E transformar essa história em algo nosso é o que muda o jogo das finanças. Para muitas pessoas isso é mudança de cultura, realmente, né? É uma mudança de cultura. Porque às vezes os mais antigos têm muito aquilo de que o dinheiro é do homem, né? E aí, claro, que com o passar dos anos, a mulher no mercado de trabalho, hoje em dia tem muitas mulheres que dão conta da casa muito bem, né? E tal, que sustentam a família, que ganham mais que os seus maridos, mas ainda tem impresso, né? Carimbado um pouco disso, né? Exatamente. E assim, essa questão é muito interessante. Aí, olha só, quando eu falo sobre dinheiro e digo assim, a Rosane e o esposo dela, eles vão casar, mas eles estão tendo o mesmo salário. Ok, beleza, eles vão juntar e tá tudo bem, agora a gente junta. Daí um começa a prosperar mais do que o outro, porque a energia das pessoas é diferente, mas elas juntas, elas fazem a diferença. É isso que as pessoas têm que entender. Mas aí ela começa a prosperar, ela começa a ganhar mais, vamos dizer assim. E o que acaba acontecendo? Opa, agora o dinheiro é meu. Não é mais nosso.
porque ela está se sobressaindo. Mas a gente tem que entender que num relacionamento, por exemplo, e isso é para as mulheres a entenderem esse posicionamento e para os homens verem que não tem o certo e o errado, mas que a gente tem que olhar para o todo. E aí ela começa a crescer e ganhar mais, o que acaba acontecendo? É dela, é dinheiro. E ele começa a se sentir menor. E a masculinidade do homem... É ferida. É ferida. E aí isso começa a interferir nos relacionamentos. E o inverso também é verdadeiro. Quando o homem começa a ganhar mais, mas é o meu dinheiro. Como assim? Como é que a mulher se sente nessa história aí também, né? Se sentindo muito menor diante de tudo isso. E aí ela não sabe como lidar e vai se sufocando nesse relacionamento. E diz assim, não, a culpa é do dinheiro. Não, gente. É você não conversou sobre dinheiro antes de entrar num relacionamento. E ninguém conversa. Não, mas deveria. Olha, eu estava falando lá na nossa cidade com uma pessoa que faz cursos de noivo, que agora está começando a voltar tudo isso. E eu disse para ela, vocês têm o assunto dinheiro aqui? Não, isso não se falou. Eu disse, mas dinheiro e espiritualidade andam juntas. Não tem nada de errado falar sobre dinheiro. Não, mas imagina como eu vou abordar esse tema. Porque as aí é que tá, olha o tabu. Isso, olha a crença. Mas só deixa eu concluir, porque eu sou daquela, eu ligo 2x e vou embora, né? Para eu falar sobre essa questão de como isso acaba gerando um problema. Porque o nosso só é nosso quando ele é igual. Quando começa um a ter mais do que o outro, começa a distanciar as pessoas. E aí, isso é onde geram as intrigas e as separações. E isso é uma crença, sim, de que mulher é diferente de homem, que homem é diferente de mulher, mas a gente tem a mesma capacidade. E eu vou dizer um segredinho aqui para vocês. E não quer dizer que não tenham homens que não saibam olhar, mas a mulher tem o dom, ela nasceu com a característica do nutrir, do cuidar. Então, é intrínseco dela o cuidado com o dinheiro, porque ela vai olhar. O homem é muito focado, o homem é muito direcionado e ele vai colocar o dinheiro de uma forma certeira. E ela tá ali, opa, a gente trabalhando junto consegue fazer com que isso cresça. Ela olha e ele abre caminho. Então, não quer dizer que não possa ser o contrário. Não quer dizer que a mulher não possa fazer isso. Até porque aqui nós ia entrar num assunto muito amplo, que é de energia masculina e feminina. Sim. Que não dá nem tempo, que né? Pode ser o tema para uma próxima conversa, né, Angelita? E ele é muito amplo e tem tudo a ver com dinheiro. Porque ele é uma energia necessária para a prosperidade. Mas, voltando, né? E aí a gente estava falando sobre essa questão de... De como é que é isso, né? O homem ou a mulher é meu, é teu, é nosso. Isso, exatamente. E quando tu não consegue juntar tudo isso, o dinheiro começa a se sentir, vou usar uma palavra para chocar mesmo, ofendido. Porque ela é uma energia que precisa ser olhada. Ela é uma energia que pede propósito, ela pede direcionamento. Experimente pensar assim. Eu preciso só de 5 mil reais por mês. Daí a pessoa entra naquela energia de reclamar, mas eu só recebo 5 mil reais por mês. Você pediu isso. Você entende que é uma lei de atração essa questão de dinheiro. São vários olhares que você tem que ter. É o que você pede e você recebe. Por isso que eu digo que ela anda em parceria com a espiritualidade. Porque tudo que nós falamos, tudo que nós verbalizamos tem poder no universo. Angelita, enquanto você fala, eu imagino que tem algumas pessoas que estão nos ouvindo e dizem assim, mas esse negócio de a gente atrair, esse negócio de a gente pensar e acontecer, esse negócio de energia, eu não acredito nisso. Mas eu ouço isso muito, né? Muitas vezes. E é muito fácil de nós podermos experimentar. Experimente se arrumar e entrar em um lugar e se sentir bem bonita. Se colocar nesse lugar de uma pessoa que está se sentindo bem maquiada, bem arrumada. Experimente olhar como as pessoas vão começar a te olhar. A espiar como a situação vai ficar. Ela é uma experiência muito simples, mas ela traz resultado. Porque não é o que os outros vão pensar, é o que você está emanando. É como você está se sentindo. E o exemplo contrário também faz sentido? Faz. E assim, aqui tem tudo a ver com dinheiro. Eu sempre digo que dinheiro tem que ter propósito, tem que ter motivação. E nós sabemos que a motivação tem que nascer de dentro para fora. E não é de fora para dentro. Tem que ter motivo para ação. É você que tem que querer. Exatamente, exatamente. E que ferramentas você utiliza para ajudar essas pessoas, Angelita?
A gente mapeia essa questão da história da pessoa, a gente trabalha para ressignificar crenças. A gente utiliza dos ensinamentos que a constelação familiar tem, que são muitos, que fazem a gente entender as posturas que a gente está entrando. Também é utilizado de alinhamento energético. Angelita, o que alinhamento energético tem a ver com tudo isso? É o que você está emanando e não enxerga, muitas vezes. É a forma que você está se posicionando diante de tudo que você está vivendo. Vou dar um exemplo muito simples, Rosane. A pessoa, quando eu entrei, vou dar o meu exemplo. Quando eu saí da CLT para empresária, eu continuei não conseguindo, por exemplo, dormir até tarde, como eu achava que eu ia conseguir. Opa, agora eu vou dormir até tarde. Porque era um propósito que eu achava que eu merecia. Olha só, gente, a gente começa a misturar merecimento. Eu acordava no mesmo horário, mas eu me desligava quando terminava o meu horário lá, que era às 6, às 7 horas da noite. Não funciona assim. Você tem que entrar numa postura de acreditar que, opa, eu não sou mais CLT, agora eu sou empresária. Tudo que eu vou olhar, tudo que eu vou estudar, tudo que eu vou conversar, tem um tom de aprendizado. E aí é aqui que começa a minha mudança. Como que eu vou trabalhar se eu estou em home office e eu vou simplesmente levantar, vou sentar para trabalhar? De pijama, cabelo tudo desgranhado, né? Não tem como. Que energia é essa que você está emanando pro teu negócio? Exatamente. Então essas ferramentas, elas vêm para te fazer ressignificar o que você está vivendo. Então assim, recentemente eu atendi uma mulher e ela trabalhava com confeitaria. Mas assim, aquele tipo levantou, sai correndo, amarra o cabelo, troca a primeira roupa que vem e disse, não, a partir de hoje você vai levantar. A minha sugestão é que você tome o banho. Gente, olha, uma dica quente que é fria. É um banho gelado. De manhã cedo, ele te traz uma energia louca. Mas se arrume. Eu preciso me maquiar. Se você gosta, não só pode, sim. deve, porque... Por que não? Eu disse assim. É o teu cartão de visita. É o teu trabalho. Sim. Se arrume, coloque uma roupa e vá para... eu trabalho numa cozinha. Não importa. Se você vive dentro daquela energia de dizer assim, eu vou usar aquela camiseta velha em casa. Como Furada. É que você quer o novo se você não consegue se relacionar com um novo chegando? A mesma... E parece isso parece, né? Tão bobo e tão simples, mas é o começo que faz toda a diferença. E olha, falando em começos, eu sempre sugiro também, por exemplo, que arrume a cama de manhã cedo. E as pessoas me perguntam, mas o que isso tem a ver? Tem a ver com o primeiro compromisso que você tem no dia, você cumpriu. Então significa que a sua energia vai sentir que o resto vai fluir. Porque parece ser muito bobo, mas experimente deixar a cama desarrumada e quando você chegar à noite você vai dizer, meu Deus, olha o que ficou do meu dia. Olha que ninho. Que ninho, exatamente. É uma conquista que você se dá. Então você se arrumar, muda a postura, a gente trabalha dentro desse contexto da pessoa, quais são as crenças que ela vem trazendo em relação a dinheiro. Por que ela não pode prosperar, que foi aquela história que eu falei. Para eu sair, e que eu acabei não concluindo, mas vamos lá agora. Quando eu saí para empreender, os meus pais não tinham uma história de empreendedores, mas eles eram mega trabalhadores, eram exemplos de pessoa. E aí eu comecei como pessoa, como trabalhador, como ser humano, e eu pensei, por que eu não posso utilizar desse aprendizado para focar no que eu quero e aonde eu quero chegar? É como se fosse um pedido de permissão. Ok, eu posso ir além de tudo isso? É como se fosse uma conversa com eles, um pedido de permissão para poder prosperar. E aí você consegue avançar e entender que, ok, se eu ganhar mais, não tem problema nenhum. Se eu tiver uma oportunidade maior, eles vão me abençoar para isso. Eles vão olhar para isso com muito carinho. Olha que bacana, gente. Olha como essa conversa deu uma volta e olha onde a gente chega. Angelita, o tempo urge aqui. Ai, meu Deus! E pra gente fechar a nossa conversa, quais são as dicas da Angelita aí? Não fique pensando demais. Porque quando a gente pensa demais, a gente não age. E, eu estou com medo. Eu recebo muitas questões perguntando assim... Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Mas assim, como é que eu supero o medo, Angelita? Com a ação. Errou?
É ver o erro rápido, acerta e faz de novo e faz de novo. Eu tive muitas quedas nesse ano. Ontem a gente veio conversando sobre isso, mas que a maioria das pessoas não percebe, porque, opa, eu vi que eu errei, vamos de novo. E esse negócio vai girar, e esse negócio vai virar diferente. E de repente tudo mudou. As oportunidades começaram a se abrir. Entenda, quando você pensa demais, você confunde velocidade com pressa. Existe uma diferença bem grande, né? E às vezes as pessoas não conseguem entender isso. A pressa, eu vou de qualquer jeito. Na velocidade, eu vou pegar a força quando eu tenho planejado, mas não ficar muito tempo em função disso. Pare de se comparar com o amiguinho do Instagram. Gente, eu não sei, com a amiguinha do Instagram, eu não sei como ela construiu aquela grama verde na casa dela, eu não sei como aquilo brotou daquele jeito. Constrói a sua história, porque, entenda, comparação é julgamento, e julgamento faz o quê? Bloqueia a nossa energia. Outra coisa, eu tenho certeza que você tem algo muito importante que você pode ensinar para outra pessoa, se você está pensando em fazer uma transição de carreira. Utilize aquilo como a sua força e entenda que toda vez que eu fico pensando assim, eu preciso de mais alguma coisa, isso gera escassez. E isso gera trava. Você precisa entender que você já tem algo dentro de você, porque você tem uma história. Se você tem uma história e você pode servir as pessoas, o seu propósito sempre é servir. Eu vou dar um exemplo bem prático. Quando uma confeiteira me diz assim, eu pergunto para ela durante a mentoria, o que você faz? Eu faço bolo. Não, você não faz bolo. Você entrega a alegria daquele momento que vai ficar registrado o resto da vida das pessoas na hora que vai estar cantando os parabéns. Você vai levar aquela sensação da vovó fazendo bolo para você dentro de casa que você tinha muitos anos atrás. Entende que todo o trabalho que você faz é muito maior. É muito maior. A energia que você coloca do servir no que você está fazendo, um restaurante, por exemplo, ele entrega comida? Não, ele te entrega paz, ele te entrega rapidez, ele te entrega algo pronto que você só vai apreciar naquele momento. É um ressignificar de vida, sabe, Rosane? Olha que bacana. Angelita, deixa o teu contato aí nas redes sociais para o povo te achar. Ai, meu Deus. É Angelita Warmling no Instagram. Gente, esse sobrenome é bem alemão, né? Mas aqui em terra de alemão o povo acha. Tá tudo certo, tá tudo certo. Eu tô no Facebook, eu estou no LinkedIn. Eu tô começando a trabalhar bastante no LinkedIn, mas estou no YouTube. E o meu trabalho agora tá focado em contribuir com as pessoas para destravar essa relação com o dinheiro. Então, se você está com problemas, eu nem gosto dessa palavra. Desafios. Eu sempre peço para meus mentorados de trocar difícil por desafio, porque difícil trava, né? Isso. O desafio com o dinheiro, olhe a sua história. Vem conhecer o conteúdo que a gente tem para te ajudar você a contribuir a sair de tudo isso que você está vivendo. E acredito que, entenda, como principal, se eu pudesse deixar uma frase aqui, Rosane, que me fez crescer na vida. A vida não acontece. A vida acontece para você. Experimente olhar para ela dessa forma. E nunca por que isso está acontecendo comigo? É para quê? Aonde isso vai me levar? Aonde isso vai me levar? E é assim eu consigo, com certeza, destravar muitas das questões. Olha que legal. Queria ficar com você a manhã inteira, assunto super, hiper, mega, mas a gente está estourando no tempo. Mas você pode ficar por aqui. Eu te agradeço muito, 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 certo? E a gente vai marcar outras vezes. Ela veio de Rio do Sul, especialmente, gente, para bater um papo conosco aqui. E é claro que essa conversa bacana aqui vai para o podcast, vai para o YouTube, você pode acompanhar depois, ok? Mas a gente vai para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Obrigada, Angelita. Eu que agradeço. Gestão e Gente. Daqui a pouco tem mais. Gente, a convidada é tão boa que eu tranquei a porta e não deixei ela embora. Pra gente ir juntas, mandar abraços e beijos aí pra galera que está nos acompanhando, certo? Angelita, tem abraço e beijo pra mandar aí? Sempre tem, né, gente? A lista é bem grande, mas não dá pra fazer dessa forma. Então, assim, eu tenho muito para agradecer de onde a gente vem, né? Os pais, meu pai e minha mãe, que não está mais com a gente, mas meu pai. Ao Ricardo, que está sempre me acompanhando, que é o meu parceiro.
E a Larissa, nossa filha, que é a pessoa que me atura na hora de me ajudar a arrumar todo esse material para publicar, mas tem tanta gente especial que eu gostaria, a família que está sempre junto, as crianças, as nossas crianças, enfim. A você pela oportunidade de eu estar aqui. E a nossa terrinha maravilhosa, ó, viu? Tá que delícia. vendo? Então, assim, a todas as pessoas que se dão a oportunidade de mudar de vida, meu abraço também. E as que não tiveram ainda e vão chegar lá. É isso aí, é isso aí. Está aqui conosco a Ioná Pereira, dando bom dia. Luciane Elias Correia, pessoal de Rio do Oeste aqui. A minha terra amada, abraço a eles todos. Tá vendo? Sandra Correia assistindo, a Margarete Prada, ok? A Idalva Maria Bonésio, ó, a tia aqui, ó, bom dia, muito interessante a entrevista. Certo? A Ioná Pereira aqui, ó, muito bacana a conversa, muito significativo para mim, como professora de matemática e um grande aprendizado. Gratidão. Alcenira Winter, um abraço também. Olha que bacana, muita gente ligadinho na gente aqui, certo? Então, aqui Aldir Hoffman também, olha só, a família tá em peso. Tá vendo? Quando a gente tem família grande é importante, porque a gente chama eles pra bater palma. Exato, e olha, a gente tem raiz lá na cidade, né? É um abraço aí. A toda a minha Rio do Oeste, que é de lá que eu saí pro mundo, que a gente diz, né? É isso aí. Viu como sai coisa boa de Rio do Oeste? Nossa! É isso aí. Não, a gente tem aqui um povo maravilhoso, viu? Olha a música. É isso aí, o Maicon Corby, que também tá com a gente aqui, mandando um abraço. E tá na hora de... Fica a dica? Agora, no programa Gestão e Gente. Fica a dica. Transição é o movimento de um ponto da vida para outro diferente. E pode ser como um túnel sombrio e assustador. Mas é preciso atravessá-lo, pois o que te espera lá pode ser glorioso. Olha só que frase bacana. Tudo a ver com isso que a gente falou hoje, né, minha gente? Vale a pena fazer a travessia. E quem está conosco aqui também todas as manhãs é o Centro Clínico do Hospital Dona Helena, localizado na Rua Blumenau, que disponibiliza diversas especialidades médicas, oferecendo a você e a sua família consultas e exames, tudo num só lugar. Praticidade e conforto que proporcionam um atendimento integral e ágil. Para sua maior segurança, o Centro Clínico Dona Helena conta com estacionamento próprio. Centro Clínico Dona Helena, a sua vida e a vida da sua família em boas mãos. E falando em Dona Helena, gente, amanhã nós teremos um médico oncologista batendo um papo aqui conosco, falando aí sobre o Novembro Azul, né? A prevenção e tal. Então, você já sabe, ok? Manda a tua sugestão pra gente. Conta aí o que está acontecendo na tua empresa, o que a gente deveria conhecer. As nossas redes são @Rosane Bonesse e @Fabiana.azevedojor. Fabiana tá de volta na quinta. Tá só passeando essa bicha. Ela me deixa trabalhando e vai passear, olha só. E o programa Gestão e Gente é a sua dose diária de conhecimento. Para você rever os nossos programas, entra nos canais do YouTube. Tem tudo lá para você e ainda nas melhores plataformas de streaming, ok? Hoje é segunda-feira, dia de podcast novo. Toda segunda, quarta e sexta, você sabe disso. Uma ótima semana para você, um excelente dia de trabalho. Tchau, tchau. Até amanhã. Fui!